at the life of Esther, of Queen Esther. Hoje nós vamos falar sobre a vida da rainha Esther. But before we start, Mas antes de começar, I want to say thank you to my wonderful interpreter. eu quero falar Camila? obrigada para a minha intérprete, Yeah. Camila. And I also want to introduce Hadassah, my daughter. So E maybe you can come up, Hadassah. Eu também quero apresentar minha filha Radassa. Se você puder vir aqui, Radassa. And she can take the place here, right? E ela pode tomar o lugar And I aqui want to no start teclado. praying. Maybe you can rise up, everybody, please. E eu gostaria de começar com oração. Se vocês puderem ficar de pé, por favor. Father in heaven, I thank you for this day. Pai, eu te agradeço por esse dia. I thank you that you are a God who sees, Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus que vê. that you are a God of new beginnings, O Senhor é um Deus de novos começos. that you are a God of restoration Um Deus de restauração, and healing, de cura. and that you are a God who is for us and not against us. E você é um Deus que é por nós e não contra nós. And I thank you E eu that te you have this agradeço. desire Eu te agradeço. that we follow you wholeheartedly. Porque o Senhor tem esse desejo que nós sigamos ao Senhor de todo o coração. I thank you that you positioned us, Eu te agradeço porque o Senhor nos posicionou. that you gave a calling for our lives. E o Senhor deu um chamado para as nossas vidas. And however big or small this calling is, it doesn't matter. E se o chamado é pequeno, grande, não importa. And it doesn't matter how strong or how weak we are. E não importa o quão forte ou fraca nós somos. It doesn't matter what happened in our lives so far. Não importa o que aconteceu em nossas vidas até o momento. Because today is a day Porque hoje é o dia of new beginnings. de novos começos. In Yeshua's name I pray. Amen. Em nome de Jesus eu oro. Amém. So you can sit down please Podem again. sentar, por favor. I brought this cord for you. Eu trouxe esse cordão aqui para vocês. And I just put it on the floor. E eu vou colocar aqui no chão. It's just a symbol. É só algo simbólico. And I want you to imagine E eu quero que vocês imaginem that this is like a line. que isso é como uma linha. A line for your life. Uma linha para a sua vida. And here where I'm standing, it's number 1. E aqui onde eu estou é número 1. 2, 3, 4, 5. It's number 5 here. 2, 3, 4, 5. Aqui é o número 5. 6, 7, 8, 9, 10. This is number 10. 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é o número 10. And I want you to imagine now and to think and pray about it. E eu quero que vocês imaginem, pensem e orem sobre isso. Where am I right now in my life today? Onde estou agora na minha vida? 1 is going to be like, Será, I don't know if God has a calling for my life. eu não sei se Deus tem um chamado para a minha vida. Right now, I don't know where God positioned me. Neste momento, eu não sei onde o Senhor tem me posicionado. And then there's this in between, E tem esse período aqui entre, and we have number 5. e temos o número 5. And you're maybe in a transition phase. E é possível que vocês estejam numa fase de transição. You think like, I know there is this calling. I heard once from God that He has a calling for my life. Pode ser que você pense, eu tenho esse chamado, eu sei que eu tenho um chamado que o Senhor que o Senhor colocou sobre a minha vida. But I'm not yet there, Mas eu não estou lá ainda. so I'm in between. Então eu estou entre os processos, os locais. And then we have this other, and then we have 10. E aí temos esses números e chegamos no 10. And 10 is, I'm totally in the calling God has called me. I'm positioned where God has positioned me. E 10 eu estou completamente no chamado que o Senhor tem para a minha vida. Eu estou posicionada onde o Senhor quer que eu esteja. Maybe you need another encouragement, Talvez vocês precisem de um novo encorajamento. maybe new strength, new faith Talvez uma nova força ou uma nova fé to keep going. para continuar. So I want you to close your eyes now. Então eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos agora. Talk with the Lord. Falem com o Senhor. Hadassah will play a song. It's called, what are you going to call it?
Hine Loyanu, it's an Israeli song, and it talks about A Hadassah vai tocar uma música, que é uma música israelense, que fala that God is not sleeping or slumbering, que o Senhor não está dormindo nem descansando over Israel, sobre Israel. but also Não over dorme nem them. dormita, mas também sobre vocês. Que o Senhor não dorme nem dormita sobre Israel ou sobre vocês. Hine loyanu, hine loyanu, ve'eloisha shemei Israel. Hine loyanu, ve'eloisha shemei Israel. Isaiah le'arim, me'aya vo'ezri, zri me'Adonai yoseh shamayim ba'aretz. Isaiah le'arim, me'aya vo'ezri, zri me'Adonai yeshuati. Hine loyanu, hine loyanu, ve'eloisha shemei Israel. Hine loyanu, ve'eloisha shemei Israel. Isaiah le'arim, me'aya vo'ezri, zri me'Adonai yoseh shamayim ba'aretz. Isaiah le'arim, me'aya vo'ezri, zri me'Adonai shuati. Hine loyanu, hine loyanu, ve'eloisha shemei Israel. Hine loyanu, ve'eloisha shemei Israel. So today we want to look a little bit into the book of Esther. Então hoje nós vamos olhar um pouquinho no livro de Esther. And it's 10 chapters, so I won't read it to you. E são 10 capítulos, então eu não vou ler para vocês. I want to point out a few things. Eu vou pontuar algumas coisas. So first of all, we see Esther. Esther is a very ordinary girl. Em primeiro lugar, nós vemos Esther, que é uma garota normal, ordinária. But you know, Esther had 2 names. Mas vocês sabem que Esther tinha 2 nomes. Her first name is Esther. O primeiro nome dela é Esther, It's her Persian name. é o nome persa dela. And her second name is Hadassah. E o segundo nome dela é Hadassah. And it's her Hebrew name. It's talking about her Hebrew heritage. E é o nome hebraico dela que fala das suas raízes hebraicas. And Esther, the meaning of Esther is star. A star. O significado de Esther é estrela. A star in the sky. Uma estrela no céu. And when you think about it, the stars in the sky, they are light and they are bright and they stay for hope and future. E quando você pensa, as estrelas, elas estão lá brilhando no céu e elas elas trazem esperança e futuro. And stars, they were also used for direction. E as estrelas também são usadas para direção. When we think about Jesus, Quando nós pensamos em Jesus, the wise men, they were looking for the star to find the manger, to find the baby in the manger. os magos, eles estavam olhando para as estrelas para achar o bebê na manjedoura. And then we have her other name, Hadassah. E nós temos o outro nome,
Hadassah. And Hadassah, on one hand, it's a myrtle, a tree. A Hadassah, ela é uma árvore. A tree with beautiful little white flowers, very nice smelling. É uma árvore que tem flores brancas, pequenas, que tem um aroma muito bom. But Hadassah also means God heals and God restores. Mas Hadassah também significa Deus cura e Deus restaura. So imagine there's this ordinary girl, Então imagina, tem essa garota comum, like you and me, como você e eu. and she has these two prophetic names. E ela tem esses dois nomes proféticos. And when we think about her name, like the star, we look at the heaven E for the quan- guidance. E quando a gente pensa no nome dela, da estrela, a gente olha para o céu, And the, para a myr- direção. and the myrtle tree, E quando a gente olha para a árvore, it's grounded with deep roots in the soil. ela está alicerçada com raízes profundas no solo. And when we think about our lives, E quando nós pensamos na nossa vida, the Bible tells us a Bíblia nos diz that we are citizens of heaven. que nós somos cidadãos do céu. That's where we belong. É lá que nós pertencemos. And now we are here on this earth E agora nós estamos aqui na Terra for a time like this, para um tempo como este, grounded fundamentadas with roots com raízes in Yeshua and Jesus. em Jesus. What a picture. What a picture for us and what a picture we have when we think about Esther. Que imagem linda para nós e que imagem que quando nós pensamos sobre a Esther. So let's jump a little bit into the story of Esther. Então vamos olhar aqui na história de Esther. Esther's story begins A história de Esther começa in the powerful Persian Empire, and it was 500 years before Christ. 500 anos antes de Cristo no Império Persa, que era um império muito poderoso. So a long time ago, Então foi há muitos anos atrás, but it happened. mas aconteceu. And there's still a message for us today in this story. E ainda há uma mensagem para nós hoje nessa história. And there was this king Ahasuerus, E tinha esse rei Assuero, and he was a very proud man, e ele very era idle. um homem muito orgulhoso. He only cared about himself. Ele só se importava consigo mesmo. He was very self-centered. Ele era muito autocentrado em si mesmo. And Esther, she was an orphan from a very young age. E a Esther, ela era órfã desde muito jovem. Her parents had died, Os seus pais haviam morrido and her cousin Mordecai has taken her into his household. e o seu primo Mordecai, ele levou-a para a sua casa. And he had raised her like his own daughter. E ele a criou como sua própria filha. That's what God is doing with us too, right? E é isso que Deus faz conosco, certo? He's taking us into his family Ele nos leva à sua família and he's taking care of us. e ele cuida de nós. So Mordecai, he was a very respected official at the court. O Mordecai, ele era um oficial na corte muito respeitado And he played a vital role in guiding Esther through her life. e ele foi fundamental em guiar a Esther na sua vida. And even in the early years, E mesmo nos seus anos, quando ela era jovem, we see that Esther has a willing heart and that she wants to serve. nós vemos que a Esther tinha um coração disposto e ela queria servir. God was using for a much greater purpose later in her life. Deus estava preparando ela para usá-la em um propósito muito maior lá na frente da sua vida. But little did she know that God was preparing her for one day to be queen. Mas ela não imaginava que Deus a estava preparando para um dia ser rainha And to deliver her people. e para libertar o seu povo. Let's go back to this king Ahasuerus. E vamos voltar para o rei Assuero. He was married to Queen Vashti. Ele era casado com a rainha Vasti. And he had, the king was always giving these banquets. E o rei, ele sempre dava esses banquetes. He was very big in celebrating, drinking wine, eating good food. Ele adorava celebrar, comer comida boa. And one time, during this half year, imagine half a year of celebration of
spending money, of showing wealth. E em um momento, numa dessas celebrações que ele fazia de meio ano, imagina, 6 meses fazendo festa, gastando muito dinheiro. He got this crazy idea, oh, I'm going to show off my Queen Vashti. Ele teve essa ideia muito louca. So Eu vou everybody can mostrar, see her. eu vou pegar a minha rainha Vasti e vou mostrar ela para todo mundo. But she refused to come. Mas ela se recusou a ir. And during these days, you know, refusing what a king has to say to someone, it was impossible. E naquele tempo, recusar algo que o rei te pedia para fazer era algo impensável, impossível. So he removed her. Então ele a removeu, tirou ela do posto de rainha. So now he went into a war for 3 or 4 years. He was away in another country. E aí depois ele foi para uma guerra, passou 3 anos em outro país. And he came back and he maybe remembered there was this wife once waiting for me, but she wasn't there anymore. E aí ele lembrou, eu tinha uma esposa esperando por mim, agora eu não tenho mais ela. And maybe he regretted. E talvez ele tenha se arrependido, We don't know. a gente não sabe. The Bible doesn't tell us. A Bíblia não nos fala. But what we do know is Mas o que nós sabemos é that the counselors of Ahasuerus, que os conselheiros do Assuero, they told him, hey, you should look for another queen. You need another queen. eles falaram, rei, você precisa de uma nova rainha. So bring all the young women together, Então, pegue todas as jovens give them a mulheres, good treatment for half a year, passe 6 meses preparando elas, adornando, and then choose one e escolha uma and make her queen. e torne-a rainha. So Esther was one of these young women actually. E a Esther era uma dessas jovens mulheres. And with her gentle spirit and with her beauty, E com o espírito gentil dela e a beleza dela, Esther stood out among all the other women. a Esther se destacou dentre todas as outras mulheres. And I wonder sometimes if we as women, if we stood out, if we are standing out. E eu penso, às vezes, se nós, como mulheres, estamos nos destacando, Because they see Jesus in us. porque eles veem Jesus em nós. But I think that is our inner beauty. Mas eu creio que essa é a nossa beleza interior. So I want to encourage you. Então eu quero encorajá-las. The way God made you Da maneira que Deus formou vocês. is perfect. É perfeita. You don't have to compare you with the person next to you. Você não precisa se comparar com a pessoa do seu lado. Don't doubt God, what He's doing. Não Right? duvide daquilo que Deus está fazendo. He is the creator Ele é o Criador. and He chose you. E Ele escolheu você. Like Esther, in your time, in your life right now. Como Esther, na sua vida, no seu tempo. Esther's story was never about royalty or riches. A história da Esther não era sobre realeza ou riquezas. God put her in a position in a time like this. Deus a posicionou para um tempo como este. And then, like every good story, there was also a bad guy. E como toda boa história, tinha também aquele homem mau. His name was Haman. O nome dele era Ramã. He was a man of power in the court. He was the next important guy next to the king. Ele era um homem muito importante na corte. Ele era como o braço direito do rei. And he was a descendant of the Agagites, we read. The Agagites. Agagites. It's like here. E ele era descendente do Agagitas, Yeah. dos Agagitas. And he was filled with the hatred towards all Jewish people. E ele era cheio de ódio pelo povo judeu. Something we still see today if we think about it, right? E isso é algo que a gente vê nos dias de hoje, se você pensar nisso. The Jewish nation has been hated for over so many decades because people hate the God of Israel. E o povo judeu, eles têm sido odiados por várias e várias décadas, centenas de anos, porque eles são o povo de Deus. The same God you and I believe in.
E eles são o povo do mesmo Deus que eu e você cremos. And this Haman, he was fueled with pride and prejudice. E Amã, ele era cheio de preconceito pelo povo. And he crafted an evil plan to wipe out the whole Jewish nation and all the Jews. E ele desenvolveu um plano maligno para aniquilar com todo o povo judeu. Because he hated Mordecai, the cousin who took care of Esther. Porque ele odiava Mordecai, o primo de Esther que cuidou dela. Why did he hate him? Por que ele odiava Mordecai? Because he was the only person in the whole empire Porque ele era a única pessoa em todo o império, todo o reino, who didn't bow down before him. que não se prostrou diante dele. Because he only wanted to bow down before the God of Israel. Porque ele só se prostrava diante do Deus de Israel. And then they also had this heritage, the Agagites. E ele também tinha essa herança dos agagitas. We read about it in 1 Samuel. A gente lê sobre isso em 1 Samuel. It was at the time when King Saul was the emperor Foi no tempo quando o rei Saul reinava. and the prophet Samuel. E o profeta Samuel. And God had told Saul through Samuel, E Deus tinha falado para Saul através de Samuel: you have to wipe out the whole nation of the Agagites, because I tell you. você precisa aniquilar a nação dos agagitas. Perdão, estou procurando qual é o nome correto, gente. Because they were sinful people. Porque eles eram pessoas que eram pecadoras. But it doesn't matter where it is. But Saul was a weak king, and he didn't obey to God. O Saul, ele era o rei, mas ele desobedeceu a Deus. Ele não obedeceu à direção de Deus. So some of them survived, Então, alguns deles sobreviveram. and Haman, he was one of the descendants. E Ramã era um dos descendentes desse povo. So we see the whole circle of sin going from generations to generations, E aí, right? a gente vê esse ciclo de pecado indo de geração em geração. But what a privilege we have. Mas que privilégio nós temos. We as women today, Nós, como mulheres hoje, we don't have to carry the burden or the sins our forefathers and foremothers have done. nós não precisamos carregar o pecado que os nossos pais, avós, e, enfim, nas gerações anteriores cometeram. Nós não carregamos isso. Because we know Jesus died for us on the cross. Porque nós sabemos que Jesus morreu por nós na cruz. And we can lay it on the foot of the cross. E nós podemos colocar isso diante da cruz. And we know we are forgiven. We are forgiven. E nós sabemos que somos perdoadas. So let's continue in our story. Então vamos continuar na história. So the king brought out a decree, Então o rei, ele fez um decreto. and the decree said E o decreto falou that the whole Jewish community que toda a comunidade judaica has to be wiped out. precisava ser aniquilada, exterminada. So Mordecai heard about it, E aí Mordecai ouviu sobre esse decreto do rei. and he went to Esther, E ele foi até Esther, told her about it, falou para ela a respeito do decreto. and she realized that this was a very serious threat. E ela percebeu que essa era uma ameaça muito séria. Everywhere in the whole Persian Empire there was mourning and there was sorrow. Em todo o Império Persa tinha um sentimento de luto e de tristeza. But Mordecai, still faithful to his identity to God, Mas Mordecai, ainda sendo fiel à identidade dele e a Deus, he dressed in sackcloth and ashes and mourned. ele se vestiu de pano de saco e cinzas Today e we would começou say- e se entristeceu. Yeah. Today we would say he made intercession for his people. Hoje nós podemos dizer que ele começou a interceder pelo seu povo. So Mordecai, he reached out to Queen Esther, Então Mordecai falou com a rainha Esther and he urged her to speak to the king, e ele falou com ela para que ela falasse com o rei, to go in front of the king and plead for her people, for her nation. para se colocar diante do rei e clamar pela nação dela. But Esther was afraid. Mas Esther teve medo. She was still young, Ela ainda era jovem.
And approaching the king at that time was an impossible task to do. It was Isso. not allowed. Se colocar diante do rei naquela época era algo impossível, não era permitido. You know, and he said to Mordecai, you know, Mordecai, I can't just go to the king. I mean, he didn't call for me for the last 30 days. I can't do that. E ela falou para Mordecai, Mordecai, eu não posso simplesmente chegar diante do rei. Faz 30 dias que ele não me chama à sua presença. Eu não posso simplesmente ir e me colocar diante dele. Her hesitation was real and it was very understandable, right? A hesitação dela foi real e totalmente compreensível. But yet Mordecai spoke truth into her life Mas o Mordecai, ele declarou verdade sobre a vida dela. because he reminded her Porque ele a lembrou of her own heritage, that she is a Jew. da herança dela, que ela é judia. And that if the king wanted to wipe out the whole Jewish nation, it would include Esther too. Que se o rei exterminasse todos os judeus, isso incluiria também a Esther. And he reminded her also E ele também a lembrou that silence wouldn't save her. que o silêncio não ia salvá-la. And maybe, just maybe, he said, E que talvez, ele falou, God had placed her in a position for a time like this. e talvez Deus tinha colocado ela naquela posição para um tempo como aquele. For a divine purpose. Para um propósito divino. Women, I want to ask you, Mulheres, eu quero perguntar a vocês, do you believe that God has positioned you for a divine purpose in a time like that? vocês acreditam que Deus chamou vocês para um propósito divino para um tempo como esse? Good. Muito bem. I heard some, but Eu ouvi algumas. yeah, hallelujah. Right. Isso aí, aleluia. And so he said, do not think that because you're in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at a time, relief and deliverance for the Jews will come from another place. And who knows, but that you have come to a royal position for a time such as this. It's in Esther 4, Yeah. 13 to 14. E em Esther, ele falou, então lhes disse Mordecai, que respondessem a Esther, não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. This powerful declaration stirred Esther's resolve and her sense of duty. Essa declaração poderosa mexeu com a Esther, com a vontade da Esther e com a atitude dela. And she recognized that she had been positioned from God for a time like this. E ela percebeu que ela tinha sido colocada ali por Deus para um momento como aquele, para um dia como aquele. So she asked Mordecai to gather all the Jews in Susa, the capital, Então ela pediu para Mordecai chamar todos os judeus e para se encontrarem em Susã, a capital. and she asked them to pray and fast all together, all the Jews, for 3 days. E ela pediu para todos eles jejuarem juntos durante 3 dias. So that's what they did. E foi isso que fizeram. Because they knew that they were at a point in life Porque eles sabiam que eles haviam chegado num momento na vida deles if God wouldn't intervene, they're going to be lost. que se Deus não intervisse na situação, eles estariam perdidos. After they had prayed and fasted at the end of the fast, Depois que eles terminaram o jejum de 3 dias, Esther approached the king a Esther se colocou diante do rei without having been invited, right? sem ter sido convidada. So it could mean death or life. Então isso significaria ou morte ou vida. But miraculously, the king held out his golden scepter Mas de maneira milagrosa, o Senhor estendeu o seu cetro and invited her in. e convidou-a para entrar.
You know what this golden scepter is for you and me? Você sabe que esse cetro de ouro ele é para você e eu. It's Yeshua, Jesus. É Jesus, Yeshua. You know, we can enter the throne of God in boldness. Nós podemos entrar, nos colocar diante do trono de Deus com ousadia. Because Jesus is our intercessor and he did everything for us. Porque Jesus, ele é o nosso intercessor e ele fez tudo por nós para que nós possamos entrar na sala do trono. What a privilege. Que privilégio! Yeah. Yes, glory to Jesus, right. Sim, glórias a Jesus. Esther's boldness and faith in God were evident as she approached the king. A ousadia e a coragem de Esther, ela foi muito nítida quando ela se achegou diante do rei, Trusting in his providential care. confiando no cuidado, na providência dele. So he extended the golden scepter, like I said. He extended it. Então ele estendeu o cetro de ouro, como eu falei, And he asked, "What is your request, Esther? What do you want?" e ele perguntou: Esther, o que você quer? Qual é a sua petição? But she didn't reveal her request the first time. Mas ela não revelou a sua petição logo de cara. She was very wise, and I would say that God guided her. E ela foi muito sábia, e eu diria que Deus a conduziu. Like the Holy Spirit, who is indwelling in you and me, Como o Espírito Santo que habita em você e em mim, is guiding us ele nos guia. each and every day, on each step on our way in life. Todos os dias, a cada dia da nossa vida, a cada passo que nós damos na nossa vida. We don't have to live our life on our own, Nós não precisamos viver a nossa vida because sozinhas. the living God dwells in you and me. Porque o Deus vivo, ele habita em você e em mim. Amen. Amém. So we can step out in faith. Então nós podemos sair, dar passo de fé. It's not about us. Não é sobre nós. It's about the King of the universe. É sobre o Rei do Universo. And his whole power and anointing lives in you and me, his Holy Spirit. E a esperança dele, o poder dele, a unção dele habita em mim e em você, o Espírito Santo de Deus. So don't be shy. Então não fiquem tímidas. Step into your calling. Se mova em direção ao seu chamado. So there was this banquet, and the king asked Esther then, so again, what do you want of me, Esther? Então houve esse banquete e o rei perguntou novamente para Esther: Ok, rainha Esther, o que você quer de mim? And she made an intriguing request, right to the point, E ela fez uma petição bem interessante, assim, direto ao ponto. because he told him the whole story about the bad guy Haman. Porque ela falou para ele toda a história sobre aquele homem mau, Ramã. You know, and in this banquet there was only Esther, and there was the king, and there was Haman. E nesse banquete, vocês sabem que só havia o rei, a Esther e Ramã. So I don't know what your Haman is in your life. E eu não sei que coisa que é o Ramã na vida de vocês. Maybe it's fear. Talvez seja o medo, Maybe it's the people that you think I'm not good enough. talvez sejam as pessoas que pensam que você não é boa o suficiente. Maybe your parents didn't take care of you in a loving way. Talvez os seus pais não cuidaram de você de uma maneira amorosa. Maybe there's sorrow, hurt, pain in your life. Talvez a tristeza dele trouxe dor e feridas na sua vida. But remember, Mas lembre-se, there's a king in heaven há um rei no céu who's waiting for the banquet and who invites us to come. que está esperando pelo banquete e nos convida a ir. So you know, at the end of the story, the whole story turned. E vocês sabem que no final dessa história, toda a história mudou. Haman wasn't aware of it, actually, the bad guy. Ramã não sabia disso, o homem mau, não sabia de tudo isso. But he was gone. He was thrown out and he was hanged. Mas ele foi lançado fora e foi enforcado. And I wonder, you know, the king must suddenly have realized that his queen, that she's Jewish.
E vocês sabem que naquele momento o rei percebeu que a sua rainha era judia. So it wasn't a problem for him, obviously. E obviamente não era um problema para ele. But he had given this decree to wipe out the whole nation of the Jewish nation. Mas ele tinha emitido esse decreto para exterminar todos os judeus. So once a decree was given, even the king couldn't take it back. E uma vez que um decreto era feito, nem o rei podia cancelá-lo. So he gave out another decree. Então ele fez outro decreto. A decree that all the Jewish people, Um decreto que dizia que todo o povo judeu that they can defend themselves. podiam se defender. And that's what they did. E foi isso que fizeram. On the set point when the king had ordered to destroy them all. No dia determinado em que o rei havia decretado a destruição deles. And we read at the end of the book of Esther in God's word E nós lemos no final do livro de Esther, na palavra de Deus, that fear fell on the people and that the people came to faith in the God of Esther. que o medo recaiu sobre as pessoas e o povo veio a temer o Deus de Israel. Esther's bravery A coragem de Esther and the turn of the event e o resultado de todos os eventos was a special moment in the history of the Jewish nation. foi um momento muito especial na nação judaica. And even now today, E até os dias de hoje, every year, todos os anos, wherever Jewish people are, onde quer que algum judeu esteja, they remember eles lembram and they celebrate the feast of Purim. e eles celebram a festa de Purim. And I think it's a wonderful thing to do. E eu acho que é algo maravilhoso a se fazer. Like we heard yesterday about the altar, right? Como nós ouvimos ontem sobre o altar. Do we remember what God has already done in our lives until now? Será que a gente lembra de tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas até o momento? Do we remember His faithfulness? Será que nós lembramos da sua fidelidade? Do we remember that He has already blessed us? Será que a gente lembra que Ele já nos abençoou? Do we remember that we have a God who created heaven and earth? Será que a gente lembra que temos um Deus que criou os céus e a terra? And He has chosen us E Ele nos escolheu to be royal daughters, para ser realeza, filhas do rei. to be daughters of a most high King. Filhas do Rei Altíssimo. And I want to encourage you to step into it, to step into the calling God has put in your life. E eu quero encorajá-las a adentrar no chamado que Deus colocou sobre a sua vida. Yeah. And like Esther, we are all very ordinary women on one hand, right? E como Esther, nós somos apenas mulheres comuns. Quando Maybe- você olha de Maybe ponto we are de not vista. very intelligent, maybe we are not very strong, not very, outspoken. Talvez nós não somos muito inteligentes ou muito fortes ou pessoas muito comunicativas, But we have a God who is all that. mas nós, A temos, God who is all that. mas nós temos um Deus que é tudo isso. And isn't it, when I imagine it, sometimes I feel like, I can't believe it. This living God is living inside of me. E não é incrível, quando eu penso nisso, eu imagino, esse Deus vivo, Ele habita dentro de mim. And He wants you and me to step out into our calling. E Ele quer que eu e você Not to be afraid. adentramos o nosso chamado, que nós não tenhamos medo. So, and don't be afraid, because it's not about you and me, it's about the God of heaven and earth. E não tenham medo, porque não é sobre eu e você, é sobre o Deus do céu e da terra. So be encouraged, be encouraged. He wants us to be the channel of His love. Então seja encorajada, Ele quer que nós sejamos o canal do amor dEle, To make a stand for Him. para nos posicionarmos em favor dEle. And to witness that He is your King. E testemunhar que Ele é o seu rei.
Wherever you are, it doesn't matter. You know, if you're in ministry, if you're an ordinary person in an ordinary place of a work, it doesn't matter. E não importa onde quer que você esteja, se você está no ministério, se você está num local de trabalho comum, não importa. If you're a mom or a grandma, a sister, Se você é mãe, avó, irmã, did you ever think about it, that God has placed you and positioned you in this time right now? você já parou para pensar nisso? Que Deus, Ele te escolheu e te posicionou para um tempo como este? And do you believe that He can use you and He wants to use you? E você crê que Ele pode te usar e Ele quer te usar? Don't limitate God. Please, don't limitate God. Don't make Him small. Não limite a Deus. Não torne Ele pequeno. So please don't you play small and talk about yourself in a small way, right? Então, não jogue pequeno e fale de você mesma de uma maneira pequena. Don't think that you're not worthy. Não pense que você não é digna. It's a lie. É uma mentira. I think we have to realize we have to stand on the word of God and take His promises and think about what He thinks of us. E nós temos que entender, perceber e nos posicionar na palavra de Deus e tomar posse das promessas dele e daquilo que ele pensa e diz a nosso respeito. And He thinks of us as royal daughters. E ele pensa sobre nós como realezas, filhas que são realeza. And you're dear to His heart. E vocês são queridas Do ao you coração believe dele. that? Do you Vocês believe creem that? nisso? Yeah. Never underestimate God and never underestimate what He's going to do with your life. Nunca subestime a Deus e aquilo que Ele vai fazer através da sua vida. Yeah. Esther became courage A Esther se tornou corajosa, because he had all these people behind her who encouraged her. porque ela tinha todo esse povo por trás pray dela, for her. encorajando-a, orando por ela. And she knew by the end of the day there was this God in heaven E ela também sabia que Was tinha take- esse Deus no céu, who was taking everything in His hand. que estava tomando tudo em suas mãos. It is this exchanged life. Do you know? É uma troca na vida, é uma mudança de vida. Vocês Jesus entendem? in us with the Holy Spirit, Jesus em nós com o Espírito Santo, our weakness nossa fraqueza for His strength, pela força dele, our emptiness nosso vazio for His filling. pelo preenchimento dele. Everything we think about ourselves, it's not worthy if it's not what He thinks about you and me. Tudo aquilo que nós pensamos sobre nós mesmas não é digno se não for aquilo que ele pensa sobre nós. So I want you to step out in faith. Então eu quero que vocês deem um passo, saiam com um passo de fé And position yourself like Esther did. e se posicionem como Esther fez. Take a stand for Jesus because He takes a stand for you. He gave everything up for you and Dê me. um passo por Jesus, porque ele deu um passo por vocês, ele entregou tudo por vocês. I want to pray and then I want to give you a little challenge when you go home. Eu quero orar e eu quero dar um pequeno desafio para vocês quando vocês voltarem para casa. So maybe you stand up. Por favor, fiquem de pé. Right. Father in heaven, I thank you for each and every woman. Deus Pai, eu te agradeço por cada mulher aqui. I thank you for your holy anointing. Eu te agradeço pela tua unção santa. I thank you that we can come as daughters like Esther did. Eu te agradeço porque nós podemos vir como filhas, assim como Esther fez. And we come in front of your throne, E King nós Jesus. nos achegamos diante do teu trono, Jesus. And we thank you that you have given us this exchanged life. E nós te agradecemos porque o Senhor nos deu essa nova vida, essa vida mudada, transformada. You in and through us. Em nós e através de nós. You for us. O Senhor por nós.
And I thank you, Jesus, that you see the life of all these women. E eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor vê a vida de cada uma dessas mulheres. You know their sorrow and their pains and the things where they are struggling. O Senhor conhece a tristeza delas, as dores delas, os momentos, em tudo aquilo que elas estão tendo dificuldades. You know their families and their spouses or their friends. O Senhor conhece a família delas, os maridos, os amigos. You see their ministry and the places where they're working and where they're living. O Senhor vê os ministérios delas, ou os lugares onde elas estão trabalhando. And you are there with them because you live in them. E o Senhor está lá com cada uma delas porque o Senhor habita nelas. Father, I pray that you give them a new position in you, and if they have already a position in you and they know their calling in their lives, that you Pai. will encourage them again. Eu oro para que o Senhor mostre a ela, dê a elas uma nova posição, ou se o Senhor já deu uma posição, que o Senhor ajude elas a se posicionar nesse lugar que o Senhor tem para elas. Father, and everything they're lacking inside, Pai, tudo aquilo que elas têm falta dentro delas, you're gonna exchange. o Senhor vai trocar, Because you're a loving Father. porque o Senhor é um Pai de amor. And we know that the King of Israel neither sleeps nor slumbers. E nós sabemos que o Rei de Israel não dorme nem dormita. We love you, King Jesus. We honor you. Nós te amamos, Rei Jesus, nós te honramos. And we thank you that you give our life meaning and calling. E nós te agradecemos porque o Senhor dá significado à nossa vida, o Senhor nos dá um chamado. In Yeshua's name I pray. Amen. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amen. So whoever, often I know how it is. You're in a conference and you forget a lot, right? E eu sei muitas vezes como é. Vocês estão numa conferência, aí volta para casa e esquece de um monte de coisa. You hear a lot and sometimes it's too much at one point, right? Você ouve muita coisa e às vezes chega num ponto que é um pouco até demais. And some things God imprints on our hearts. We tem- will never forget. Tem algumas coisas que o Senhor imprime em nossos corações e a gente nunca mais vai esquecer. But I have a little challenge for you, for whoever wants. It's Mas free. eu tenho um pequeno desafio para vocês, para quem quiser participar, é gratuito. We have a printout which we're gonna put into maybe in a WhatsApp group or something. I'm not sure. A gente tem aqui algo impresso, Yeah, and it's a 30-day challenge for é you um desafio de 30 dias para vocês, to see about where am I at with my calling, where am I positioned in life, para vocês pensarem onde eu estou no meu chamado, onde eu estou posicionada na minha vida. and it's gonna be 3 different papers. So for every day you're gonna have one Bible verse. São 3 páginas e para cada dia você tem uma passagem bíblica. So I want you to dive really into the book of Esther. It's a wonderful book, and we only scratch the surface, really. Então eu quero que vocês mergulhem mesmo no livro de Esther, é um livro maravilhoso. A gente só passou assim bem rápido, deu uma pincelada nele. And then we have another paper. E tem um outro papelzinho aqui. I call it Esther's Courage Challenge. Eu chamo de o desafio da coragem de Esther. And for every day, E para cada dia there's a little sentence tem uma pequena frase which goes along with the verse from the Bible. que está relacionada com o versículo da Bíblia. Like, for example, I just read out the first day. Como, por exemplo, eu vou ler aqui o primeiro dia. Yeah. Wait, I need my glasses. Espera aí que eu preciso dos meus óculos. So the first day would be Então, name an area where you feel unqualified, but believe God placed you there. o primeiro dia, ele diz: dê um exemplo de uma área em que você se sente despreparado, mas acredita que Deus te colocou ali. And then we have a third page, E aí a gente tem uma terceira página and it's empty basically. e ela tá vazia. So you also see those little squares in there, E você vê que tem uns quadradinhos like aí, little boxes, they're empty. umas caixinhas que estão vazias. So after the day you read this, you read the Bible verse, Então, depois de você ler
esse texto e o versículo bíblico. And then you can write down your own thoughts or what God is telling you. Aí você pode escrever os seus próprios pensamentos daquilo que Deus está falando com você. And there's, for example, I want to read another question out to you. E eu quero ler outra pergunta aqui para vocês. Say out loud why you are hesitating to do what God has called you to do. Like 17. 17. Oh, 17. Yeah. Sorry. Diga em voz alta porque você está hesitando em fazer o que Deus está te pedindo e seja honesto. So that's the challenge. Então, esse é o desafio. Don't stop what you heard today, Não pare com o que você ouviu hoje, but continue to walk into God's plan for your life. mas continue caminhando em direção ao plano que Deus tem para a sua vida. He has a position for you. Ele tem um posicionamento, uma posição para você. He has a calling for you. Ele tem um chamado para você. So hold on to that. Então se segure aí, se agarra a isso. Yeah, hold on to that. Se agarre a isso. Amen. Amém? So we put those papers here. You can take a photo of them. A gente vai colocar esses papéis aqui, tá bom? Vocês podem tirar uma foto. A gente não conseguiu imprimir, infelizmente, em português. Ele está em inglês. Depois eu vou ver como que a gente consegue, de alguma maneira, o arquivo em português. And the Portuguese will come to you. A gente vai Okay? tentar, vou falar com o pessoal, It is tá bom? already translated into Portuguese. Já está traduzido, só não Okay. foi impresso. Mas tirem a foto. Maybe Tá we can bom. have it for tonight. We see. Se conseguirmos para hoje à noite, a gente distribui, tá bom? Okay. Enjoy the rest of the day Ok? and God bless you very much. Aproveitem o resto do dia e Deus abençoe. Pessoal, o pessoal da mídia vai tirar foto e vai mandar no grupo. Eu vou tentar mandar aqui para eles, na verdade, em português também para vocês, tá bom? Aí não precisa tirar foto. So one more thing. Yeah. You can have that take. Yeah, you can take this. So that anyone, yeah, a few we have in English, but at the end of the day, Purim is a feast where we celebrate God's goodness over evil. No final, nós temos que pensar que nós temos um banquete onde Deus celebra a derrota do mal. And that's what we want to do together. E é isso que nós queremos fazer juntas. We want you to get up and dance with us. Nós queremos dançar juntas. So I asked Hadassah to come. You have to translate, right? Eu vou pedir para a Hadassah vir aqui. So maybe you step out of your comfort zone of the chairs Talvez vocês saiam da sua zona de conforto das cadeiras and make a big circle e façam um círculo bem grande. or two circles. Ou 2, talvez, para caber todo mundo. If you want to dance, of Se course. vocês querem dançar, claro. Feel free. Sejam livres. And then just follow Hadassah's instruction. E aí só sigam as instruções da Hadassah. Okay, so Então, first primeiro, we're gonna start with clapping with our hands. nós vamos começar batendo palmas. So on the left side twice, Então, no lado esquerdo 2 vezes and on the right side one. e do lado direito 1. Então, 2 vezes esquerda, 1 vez no direito. Okay, so that's the first part of the song Essa é a primeira parte da música, gente. Vamos lá. where they don't sing. Vocês não cantam nesse momento, só batem palmas. And then we start moving. So we don't have a lot of space here. A gente depois They can- começa a se mover. They A gente they can stop clapping. pode parar de bater palmas um pouquinho, gente. Aí a segunda parte a gente vai começar a se mover. Não tem muito espaço aqui pra gente se mover. I'm gonna show you and then you can explain. Eu them. vou, ela vai mostrar aqui, gente. So it's gonna be like this. Então você vai fazer assim. Vocês conseguem enxergar, gente? I don't know how to explain. Não sei, não sei como explicar isso aqui. Vai cruzando as cross pernas. your left. Assim. No, A all in the esquerda circle. a gente vai andando. Like cross your left leg to the right leg and then back.
Você vai cruzar a All perna the esquerda way. na frente da direita, depois a direita vai para cá, e depois a esquerda para trás, e vai fazendo isso, trocando. We have little space, so Tem we try. pouco espaço, então a gente vai tentar. Okay, first clapping, Então, and then primeiro- we move in the circle, right? Então, primeiro já bater a palma e depois a gente vai começar a se mover no círculo. Okay, let's start clapping again. Então, vamos bater palma de novo. Okay, and now we stop clapping, Agora a gente para de bater palma. and we start E crossing começa. our legs, moving Esquerda, direita, to pra one trás. side. There's not a lot of Não space, tem I'm muito sorry. espaço, desculpa. Okay. It's hard. É difícil nesse espaço. Okay, and then we start jumping. E aí a gente começa a pular. So we jump to the right side, Então a gente pula para a direita, then to the left e daí para a side. esquerda. To the right side, Direita, to the left side. esquerda. So 4 times. 4 vezes. And then we go in front, E aí para frente, lift up our hands, levanta as mãos, ergue as and mãos go back. e volta. Okay, let's start with music and we'll figure it out. A gente vai começar com música e a gente vê como vai. It's gonna be fast. Vai ser rápido. Okay. We start with clapping. Vamos começar batendo palma. From the start, Do começo, do começo. and we move in the circle. Agora move. And the other way Agora pro outro around. lado. Vamos lá, gente. Okay, we start jumping. Agora pula. 1, 2, 3, 4, front Na frente. and back, and jumping again. 1, Pula de novo. 2, 3, 4. Okay, stop. Para. Pode parar. Good job. Muito bem. Let's do it again Vamos fazer de novo, gente. from the beginning. Do início. Okay, from the beginning we start with clapping. Do início, vamos começar com as palmas. And go. Vai. And the other Lado. side. And we jump. Pula. 1, 2, 3, 4. Pra frente. And again. 1, 2, 3, 4. Pra frente. Okay, stop. Pode parar. Okay, one last time. Ok, meninas, uma última vez. And then we stop. E aí a gente para. Okay, from the beginning. Vamos lá, do início.